Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa querida Lígia. Lígia é uma querida, uma das que iniciou o trabalho conosco desde os primórdios da fundação desta casa. É a mãe da nossa Suzana, que está aqui conosco também. Ela hoje vai nos trazer as reflexões muito importantes. Alguém vindo pela primeira vez à nossa casa? Duas almas queridas, caridosas, levantaram a mão lá atrás. Sejam muito bem-vindas. Jaqueline e Ana Carolina. São esses os nomes? Então nós vamos começar a nossa reunião tradicionalmente com uma leitura, e temos a obra Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira. Seguinte informação: no dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Joana nos traz uma mensagem de coragem, de esperança e de seguirmos em frente com alegria, com destemor, para que aos poucos nós possamos sair destas situações que muitas vezes nos caracterizaram e que ainda nos caracterizam, trazendo esta alegria, esta vontade de vencer-se. Joana nos fala, segue em frente. Mas não vamos trazer aqui, esgotando muito tempo dos comentários, e vamos convidar a todos para uma oração de abertura dos trabalhos desta noite, para que a nossa Lígia possa tomar o lugar da tribuna. Abençoado amigo Jesus, Mestre amado de nossas vidas, mais uma vez nos reunimos em teu nome, neste espaço que foi preparado por ti e por esta equipe de amigos espirituais, para que aqui pudéssemos estar. Consagra-nos, Senhor, nestes minutos, nesta hora que iremos passar juntos, em família, na tua beleza, trazendo as lições do Evangelho, estudando-as, refletindo a respeito delas, para que, como Joana nos falou, nos trouxe na mensagem, tenhamos coragem de nos vencermos, encontrando alegria, encontrando beleza no mundo, apesar dos obstáculos e das situações complexas que ainda estão por aí. Consagra-nos, Senhor, nesta noite, em aqueles que te escutam mais uma vez, para que o tesouro do teu Evangelho possa se fazer mais uma vez presentes nos nossos corações. Abençoa também a nossa querida Lígia, que irá trazer o resultado das suas reflexões, dos seus estudos. Abençoa com todo carinho, como tu tem abençoado a toda a terra, sem nenhuma exceção. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, como havíamos mencionado, temos hoje a nossa Lígia. Eu vou colocar aqui a palestra dela, os slides. Por que não aparece? Aparece aqui, mas não aparece ali. Fecha isso.
É sempre um mistério esse computador. Você pode botar aqui na setinha. Só aqui. na setinha, mais para frente ou para fácil. trás. Ok. Cuidado para não fazer isso aqui, senão arrasta a bunda sozinho. Não, eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Queridos companheiros, que a serena e doce paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam nossas primeiras palavras, palavras de gratidão ao Senhor, por havermos chegado até aqui nesta noite. E é desnecessário dizermos de nossa alegria em estar aqui com vocês, reencontrando companheiros queridos com quem temos a satisfação de estudar a doutrina espírita. Uma alegria, digo a vocês, que de uns 6 meses para cá, nos meus cálculos, se ampliou pela possibilidade de participarmos de maneira mais direta dos estudos da Revista Espírita, compartilhando com os companheiros que estudam a Revista Espírita em língua portuguesa os ensinamentos de Kardec. Assim, quando eu pensei em que tema trazer para a nossa reflexão na noite de hoje, eu tive vontade de refletirmos juntos, de que refletíssemos juntos, sobre a importância e a atualidade do estudo da Revista Espírita, enquanto o primeiro periódico espírita, lançado em 1858, reunindo um conjunto de informações que vão fazer mais tarde parte o corpo, a sólida, vão constituir a sólida doutrina que nós abraçamos, sendo essa doutrina os seus postulados, que devem nos orientar a todos nós, estudiosos e praticantes, no trabalho de propagação da doutrina espírita. Também o estudo da doutrina espírita, como vemos, não semanalmente, mas de 15 em 15 dias, nos oportuniza conhecer de mais perto o pensamento de Allan Kardec e a doutrina espírita. A gente lembra que para Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se constituiu uma espécie de laboratório, onde as mensagens recebidas das comunicações dos espíritos, não só comunicações recebidas na própria Sociedade Parisiense, mas também aquelas recebidas em muitas outras partes do mundo que eram enviadas a Kardec. Essas comunicações espirituais eram analisadas cuidadosamente por ele, antes de serem admitidas como conteúdo doutrinário. E quando a gente pensa ainda algumas ideias iniciais que vão nortear a nossa reflexão, quando a gente pensa no trabalho de propagação da doutrina dos espíritos, de divulgação dessa doutrina que abraçamos, é importantíssimo lembrarmos com Kardec que todos nós somos propagandistas, todos nós somos propagandistas. Não apenas aqueles que falam da doutrina, fazendo palestras em seminários, em conferências presenciais ou online tão comuns nos dias atuais. Não apenas estes. Todos nós
Somos propagandistas da doutrina espírita na vivência de cada dia, no cotidiano de nossos dias, nos grupos sociais de que participamos, nos espaços de nosso trabalho profissional, nós falamos da doutrina espírita. Com nosso comportamento, em nossas atitudes, mas acima de tudo chamo a atenção nossa para esse aspecto, na maneira como encaramos a vida, com suas demandas e exigências. Nós estamos falando sobre a doutrina que abraçamos. Por isso, para nós é muito importante ressaltarmos a importância e a atualidade do estudo dos conteúdos doutrinários, nos auxiliando na prática da nossa vida. É importante para nós ressaltarmos o pensamento de Kardec, reverenciando-o no seu trabalho de organização da doutrina dos espíritos. Dessa maneira, e por isso, nós elevamos o nosso pensamento a ele, a Allan Kardec, aos nossos amigos espirituais, aos mentores desta casa, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a Deus, nosso Pai, pedindo a eles sustentação e inspiração para a nossa reflexão da noite de hoje. Opa, pulou demais, vamos voltar. Nosso tema, propagação do Espiritismo. Aliás, o tema, vou consertar, o tema Espiritismo, Ciência do Infinito, que tem por referência este artigo da Revista Espírita de setembro de 1858, que tem por título Propagação do Espiritismo. E nesse artigo, Kardec lembra para nós o comportamento de uma certa macaquinha, muito alegre e ágil, que colhe uma noz ainda verde, mete-lhe os dentes, faz careta e joga a noz fora, impressionada, porque existam macacos que gostem daquela coisa tão amarga. Pouco tempo depois, diz a fábula, um velho macaco menos superficial e, por certo, um profundo pensador da sua espécie, apanha a noz, quebra, limpa, come-a e a considera deliciosa. Moral da história, diz Kardec para nós: não devemos julgar as coisas novas apenas pela casca. Para uma apreciação justa, nos diz ele, será necessário o estudo aprofundado e cuidadoso, a atenção demorada, a observação profunda, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas. Serão necessárias continuidade e perseverança. Vamos repetir intencionalmente. O estudo aprofundado e cuidadoso, a atenção demorada, a observação profunda, continuidade e perseverança. Kardec continua argumentando conosco. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um cientista. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso
interessa a todas as questões da metafísica, além do físico, e da ordem social. Guardemos isso. É todo o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Assim, quando nós estudamos a doutrina espírita, procurando acompanhar o pensamento de Kardec, percebemos ao longo dos estudos feitos a grande preocupação de Kardec em nos recomendar o estudo em profundidade, fugindo à apreciação superficial das ideias. Sempre nós sabemos a apreciação superficial das ideias tão perigosa. E nesse sentido, nós podemos recordar não apenas as orientações de Kardec para nós, mas as orientações dos espíritos para Kardec em seu trabalho. Orientações essas mais do que nunca necessárias, importantes para nós. Porque vocês vão concordar comigo, nós vivemos um tempo em que muito pouco tempo nós oferecemos, dispensamos para a reflexão sobre nós mesmos, sobre o sentido da vida que vivemos e o nosso papel, a finalidade do nosso estar no mundo. Isso porque nós vivemos atribulados por inúmeras atividades, distraídos pela superficialidade das notícias que nos são trazidas tantas vezes e muitas vezes, não é? Pela mídia, interpretando e propagando a ideia espírita tantas vezes apenas a partir da interpretação de um ou de outro, deste ou daquele expositor. Descuidados, nós descuidados, de discernirmos, de ajuizarmos se as ideias expostas, as ideias que nos são apresentadas, estão verdadeiramente consoante os princípios da doutrina e não apenas como ponto de vista de uma única pessoa. Esse é um cuidado indispensável nos dias atuais. Porque nós nos habituamos a falar da doutrina espírita dizendo: fulano diz isso, Beltrano diz aquilo. Eu vi no YouTube fulano dizer. Quem disse? Fulano. Mas fulano está dizendo, esse ou aquele expositor, baseado em quê? Realmente essas ideias encontram respaldo nos conteúdos da doutrina que abraçamos? E no artigo a que nós nos referimos, a propagação do Espiritismo, Kardec diz para nós: precisamos assumir com seriedade o estudo do Espiritismo para não sermos levianos na forma de propagarmos as suas ideias, diz ele, adulterando conceitos e banalizando a ideia espírita. Seríssimo, seríssimo. Por quê? Isso é exagero. Por que será que esse cuidado é tão necessário? Vamos ver aqui como Kardec define o Espiritismo. Ele diz para nós, e deu o título ao nosso estudo, Ser o Espiritismo, Ciência do Infinito. E diz para nós, a doutrina espírita esclarece sobre os verdadeiros interesses presentes e futuros da humanidade. Corresponde à sua aspiração para o futuro, a aspiração nossa, o nosso desejo de sabermos o futuro.
que de certo modo se torna para nós palpável. Então, porque satisfaz ao mesmo tempo a razão e as suas esperanças, as esperanças do homem, e dissipa as dúvidas que em nós degeneravam tantas vezes, eu digo, em absoluta incredulidade. Diz Kardec: não é mais possível a dúvida referente à divindade, a existência da alma, a sua individualidade e a sua imortalidade. O futuro se nos apresenta, e vejam a beleza da metáfora, o futuro se nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que sempre nos deixa uma porta aberta à esperança, dependendo de nossa vontade e dos esforços que façamos para o bem. Vou voltar um pouquinho essa expressão. O Espiritismo nos deixa porta aberta à esperança. Ela é usada por Kardec em diferentes momentos. Estudando a obra da codificação, nós vamos encontrar repetidas vezes essa expressão tão linda. O Espiritismo abre para nós a porta à esperança, dependendo, diz ele, há uma condição, dependendo de nossa vontade e dos esforços que façamos para o bem. E esse é um aspecto interessante. Qual a importância de fazermos o bem? Por que Kardec chama a nossa atenção para a importância de fazermos o bem? O que significa isso? O que é fazer o bem? O que é fazer o bem para você, para você, para você? Cada um de nós definiria agora de uma maneira o que é fazer o bem. Para nós, no estudo da doutrina espírita, procurando interpretar o que a doutrina nos traz em O Livro dos Espíritos, nós dizemos que fazer o bem é agir de acordo com as leis de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Parece simples e fácil, mas não é. Fazer o bem é agir de acordo com a lei de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, quando Kardec nos fala, vamos recordar, que o Espiritismo nos vem falar de uma vida infinita, esclarecendo-nos sobre os verdadeiros interesses presentes e futuros da humanidade, tornando para nós o futuro palpável. Esta ideia, esta noção, esta certeza modifica inteiramente o nosso ponto de vista sobre a nossa vida atual, levando-nos a compreender, a conhecer. Compreendendo, e diz Kardec, é importantíssimo. A ideia do futuro nos permite compreender as consequências morais de nossa ação no mundo. As consequências morais de nossa ação no mundo e a íntima relação existente entre a nossa forma de viver agora e a nossa condição de felicidade. Não apenas de felicidade na vida futura, mas também nós nos permitimos acrescentar felicidade na nossa vida de agora. E vocês vejam como a objetividade de Kardec fala para nós sobre o tesouro que é o conhecimento espírita. Ele nos diz, na doutrina espírita tudo é definido, tudo é claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. E aqueles que a aprofundaram na sua essência
encontram nela uma satisfação interior a que não mais renunciam. Uma satisfação interior. Pergunto a vocês, não é isso que buscamos? Não é isso que tanto desejamos encontrar? Uma satisfação interior que nos permita viver com mais ânimo, com mais energia. Por que isso? Porque a doutrina nos ajuda a encontrarmos essa satisfação interior. Ele diz para nós, num outro trecho ainda, do nosso artigo da Revista Espírita, desde o momento em que o Espiritismo se elevou à categoria de ciência moral, foi tomado a sério, pois falava ao coração e à inteligência, e todos nele encontravam a solução daquilo que procuravam vagamente em si mesmos. Uma confiança baseada na evidência substitui a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca, as coisas desse mundo inferior se apresentam tão pequenas e mesquinhas que as vicissitudes desse mundo não passam de incidentes passageiros que suportamos com paciência e resignação. A vida corpórea não é mais que ligeira parada na vida da alma. E Kardec destaca a expressão vida da alma, colocando-a em itálico, porque o que é a vida da alma? Viver a experiência da vida material de agora como espíritos imortais que somos. Experimentar essa satisfação interior, consequente da certeza de quem somos, do que fazemos no mundo. Essa, eu digo a vocês, é uma experiência fascinante a nos desafiar nos dias atuais, convidando-nos a darmos um mergulho para dentro de nós mesmos, a irmos ao encontro da nossa essência, da nossa realidade espiritual, da nossa condição humana, ampliando a nossa consciência sobre o sentido da vida e sobre os benefícios de vivermos no esforço do bem, para garantirmos para nós mesmos estados de paz interior, de harmonia, estados de paz inimagináveis, se nós nos detemos apenas na vida material, com suas sensações e com seus sofrimentos. E diz Kardec, nós repetimos, reafirmamos. Só o estudo cuidadoso e continuado dos conteúdos doutrinários vai nos permitir, e nós usamos agora uma expressão de que gostamos particularmente, vai nos permitir vivermos sustentados pela fé e alimentados de esperança. Não é extremamente instigante pensarmos a possibilidade de vivermos sustentados pela fé e alimentados de esperança. E a doutrina vai nos ensinar, então, como viver. É disso que eu preciso. Eu preciso saber como viver, não apenas no que tange a vida material, nós conosco mesmos, mas também naquilo que implica em um dos nossos maiores desafios, que é como vivermos na relação com o outro. Porque o Espiritismo nos diz da importância de vivermos em sociedade, Livro dos Espíritos,
Anotado aqui, questão 767. Quando Kardec pergunta aos espíritos se o insulamento absoluto é contrário à lei da natureza, os espíritos respondem dizendo, sem dúvida, o insulamento, o viver sozinho, é contrário às leis da natureza, às leis de Deus. Porque, por instinto, os homens buscam a sociedade, resposta dos espíritos, e todos devem concorrer para o progresso das sociedades, auxiliando-se mutuamente. Então, nós chegamos a uma primeira conclusão. O conhecimento do Espiritismo, enquanto ciência moral, nos ajuda, nos ensina, nos aponta como agir no trabalho inadiável de nossa transformação moral. Nós conosco mesmos, mas também auxilia-nos, ajuda-nos a perceber a nossa responsabilidade na vivência com o outro, na vivência em sociedade, concorrendo para o progresso social, como dizem os espíritos, na 767, auxiliando-nos mutuamente. E essa ideia vem ao encontro daquela outra resposta que gostamos tanto de citar em nossos estudos, a 132, objetivo da encarnação, quando sabemos que além do nosso progresso importa que contribuamos com a parte que nos toca na obra da criação. A nossa responsabilidade social coletiva. São dois aspectos esses que nós gostaríamos de ainda agora discutir um pouquinho com vocês. Porque os dois são inadiáveis, não há mais o que postergar. A observação da vida, as dificuldades que enfrentamos nos falam da necessidade dessa transformação para dentro de nós mesmos e na vivência que temos com o outro que caminha conosco no esforço também da sua autotransformação. Kardec nos fala sobre isso, sempre Kardec. E aí vamos à Gênese, capítulo 1 do livro A Gênese, fascinante o seu estudo. O caráter da revelação espírita. Tiramos de lá dois itens, o 62 e o 56, que falam sobre esses dois aspectos. Vamos observar. Nós conosco mesmos, no trabalho inadiável da nossa transformação, nós com o outro, nós responsáveis pela transformação da sociedade em que vivemos. Nada mais atual para nós do que essa reflexão. Vamos à Gênese. Consequências práticas. Às vezes a gente acha, Marcelo, que o espiritismo é assim uma teoria para aquela gente cabeça que gosta de estudar, não é? E que isso, olha, o que tem a ver isso tudo? Essa fala de Kardec, outro dia um amigo disse, mas essa fala de Kardec é difícil. Mas é difícil porque a gente estuda superficialmente, não mergulha analisando período a período, buscando penetrar a intimidade do pensamento de Kardec. Olha o que ele nos diz sobre a nossa responsabilidade individual. Vocês vão lendo por ali, eu vou ler por aqui, descobri que ler aqui é mais fácil. Acabei de descobrir agora, Marcelo. Então vamos lá, vocês olham para lá, eu olho para cá. Olha o que diz Kardec para nós, item 62, caráter da revelação espírita, primeiro capítulo. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas,
permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. Olha que beleza! É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe e dizer-nos: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. Que beleza, que riqueza! Clarear-nos o caminho, traçar-nos o roteiro, apontar-nos a meta. Nós conosco mesmos. Responsabilidade social e coletiva. Voltamos um pouquinho. Item 56 diz para nós, Kardec, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem. O homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende esta solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz agora, eu diria, por convicção, o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. É muito interessante a gente analisar o pensamento de Kardec, porque quando ele nos fala, vamos ver se vocês percebem comigo o que eu percebi. Quando ele nos fala de que agora, com o auxílio das novas luzes do Espiritismo, nós vamos entender de outra maneira o significado de solidariedade, caridade e fraternidade, tornando-se uma necessidade social. E ele nos diz que esta convicção vai modificar a nossa maneira de proceder. Aquilo que fazíamos por dever, agora vamos fazer por convicção. Ele nos está falando de algo que precisamos modificar. Ele está nos dizendo que ainda não entendemos verdadeiramente o verdadeiro significado da palavra solidariedade. E para refletir sobre isso, eu fui buscar, me apoiei em algumas passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo e pensei em buscar o significado de palavras como piedade, compaixão. O significado da palavra compaixão. O que é compaixão? Diz o dicionário. É um sentimento típico dos seres humanos e se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta em nós a vontade de ajudar o próximo a proporcional. Isso é a mesma coisa, é diferente de solidariedade? Existe diferença entre compaixão e solidariedade? Parece que não, parece que elas andam juntas, que nos propõem um olhar para o outro, que caminha conosco e, por consequência, o fato de nós influenciarmos o bem-estar dessa criatura. A compaixão nos leva a uma ação, a fazer alguma coisa pelo outro. Mas não se trata, nesse movimento de compaixão, atentemos para isso, de sentirmos pena. Solidariedade não é sentirmos pena do outro, é respeitarmos o outro e, por isso, pelo respeito ao outro, como criatura como nós
tomarmos alguma atitude para amenizar a sua dor, a sua dificuldade, o seu sofrimento. Vejam como Kardec nos auxilia nessa reflexão quando ele nos diz aqui, esse trechinho lá de A Gênese também. Essa primeira frase, ela é especial. Ele vem falando da compaixão, da piedade, do nosso modo de fazer caridade até então, e ele diz: o bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, agora, com um novo conceito, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba ou acabava com a vida, a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano, diz ele, entre vós, e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Mas com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade sob a divisa, um por todos, todos por um. Então, o que Kardec nos traz? Kardec nos traz um novo olhar sobre o conceito de caridade. Caridade agora significando justiça para com todos. E a gente pode se perguntar, por que então a caridade e a fraternidade precisam se tornar necessidade social? A caridade e a fraternidade como necessidade social. Como entender? Nós estamos falando da propagação do Espiritismo. Como entendermos a nossa responsabilidade em associarmos a propagação do Espiritismo a essa mudança tão desejada por nós? Que desejamos uma nova ordem social, já que dela e só dela depende a transformação da Terra com vistas à regeneração. Terminando, acho que meu tempo está acabando, vamos só lembrar aqui com vocês os períodos da propagação do Espiritismo. Estamos falando de propagação do Espiritismo. Kardec traz 4 períodos para nós. O período da curiosidade, da observação, da admissão, da influência sobre a ordem social. Em outro momento, em O Livro dos Espíritos, ele se detém nos 3 primeiros períodos, mas neste artigo ele fala de um 4º período. No livro Justiça Divina, Emmanuel fala também sobre esses períodos, com uma outra roupagem, uma outra definição. Aviso, chegada, entendimento. Quem estuda o Justiça Divina reconhece logo aviso, as fases do aviso, da chegada do entendimento, da curiosidade, da observação e da admissão. A curiosidade, mesas girantes, espíritos batedores chamando a nossa atenção. Nós existimos. O período da observação, Kardec organizando os conteúdos doutrinários, período filosófico, a doutrina ganha unidade e se constitui ciência. Período da admissão, agora o Espiritismo passa a ocupar um lugar oficial entre as crenças universalmente conhecidas. Um 4º período, o período da influência sobre a ordem social, sob a influência dessas ideias que o Espiritismo traz para nós. A humanidade conquistará um novo perfil moral
E essa influência, que desde já é individual, porque estamos vivendo já, graças a Deus, no esforço de fazer o bem, no esforço. Mais tarde, esta mesma influência agirá sobre as massas para a felicidade geral. Isso também está, e vamos terminando, está lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, que fala da perfeição moral. Em duas questões que trazem para nós exatamente a importância dessa modificação da ordem social no mundo em que vivemos. Resposta dos Espíritos à questão 914. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Olha, vou dar uma paradinha de 1 segundo e vamos nos perguntar, é verdade? Isso é verdade para nós? O Espiritismo já consegue provocar em nós essa mudança. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação moral, a arte de formar o caráter, nota de Kardec, a última questão lá da Lei do Trabalho em O Livro dos Espíritos. E na 917 ele diz para nós que o princípio da caridade, esta caridade entendida agora como justiça social, caridade e fraternidade, que esse princípio seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo. O princípio da caridade como lei humana, já pensaram nisso? Das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e esse pensará menos em si, e quando vir que outros pensarão nele. Isso nos traz, acredito que em vocês como em mim, um mundo de esperança, e nos traz também consolação. E se a gente fala em esperança e consolação, a gente vai aonde? A 4ª parte do Livro dos Espíritos, para terminar com a palavra dos Espíritos. Lá na conclusão 4 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, eles nos dizem: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. E eu me permiti colocar aqui para lembrar de dizer essa certeza do futuro que nos é trazida pelo Espiritismo, ciência do infinito. Diz Kardec: tirai essa certeza e lhe tirarei sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. E pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar quanto melhora a condição do homem, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, diz o codificador, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Espiritismo, ciência do infinito. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Kardec a possibilidade de, sustentados pela fé na doutrina espírita, vivermos desde já
alimentados de esperança. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agradecemos imensamente a nossa Lígia, aqueles que nos acompanharam pela internet até agora, dando início agora à segunda parte dos trabalhos de passe. Nos despedimos daqueles que nos acompanham pela internet.